Há 4,5 bilhões de anos, a Terra era só uma rocha fervente, estéril, mergulhada num destino sombrio de escuridão absoluta. Então, como algo vivo conseguiu escapar desse vazio letal? Como a vida literalmente surgiu do nada absoluto? Essa é sem dúvida a maior investigação da nossa história. O vácuo inicial era silencioso, violento e implacável. E de repente, contra todas as probabilidades, o metabolismo começou. Olha, antes da gente abrir os arquivos desse mistério, já se inscreve no canal e deixa seu like. Assim a gente investiga cada pista juntos. Bora lá! A evolução do pensamento biológico revela uma coisa: a gente errou feio por muito tempo. Sabe, por séculos a humanidade seguiu pistas completamente falsas. Era um labirinto de teorias malucas. Aristóteles, lá atrás, achava que a matéria bruta tinha um tal de princípio ativo. O pessoal realmente acreditava que moscas, sei lá, brotavam do lixo do nada. Uma ilusão perfeita de geração espontânea. Aí em 1668, Red tentou provar o contrário protegendo carne. Depois, Spallanzani ferveu caldos para isolar a ameaça. Mas foi só Louis Pasteur, em 1862, que derrubou isso de vez. A prova definitiva. Ele mostrou que a vida complexa não é mágica. Um ser vivo só vem de outro pré-existente. E bum, o caso foi totalmente reaberto. E é bem aqui que o mistério fica denso. Se a vida só vem da vida, como surgiu a primeiríssima vida na Terra? A descoberta de Pasteur foi um banho de água fria, o fim de uma era. Nossos investigadores precisaram olhar mais fundo, tipo muito mais fundo nas raízes do planeta. Diante daquela crise global de um globo recém-formado e inabitado, a magia já não colava mais. A única saída lógica, uma origem puramente química, lenta, progressiva e implacável. A famosa biopoese. Aquele exato instante em que a química inanimada cruzou a linha e virou a primeira engrenagem biológica. Daí surgiram duas grandes hipóteses para tentar resolver o caso. De um lado, a gente tem a clássica sopa primordial, do Oparin em Haldane. Imagina um oceano primitivo, super quente, caótico, cheio de gases voláteis tomando porrada de raio e tempestade elétrica o tempo todo. Uma forja colossal criando os primeiros compostos orgânicos. Do outro lado, o mundo da RNA. Essa já é uma teoria mais furtiva, uma molécula solitária, invisível naquele caos todo, mas capaz de fazer cópias de si mesma antes mesmo do DNA sonhar em existir no planeta. São duas pistas impressionantes de como o motor da vida foi ligado naquele oceano arcaico. Toda essa química pré-biótica parece meio assustadora no começo, né? Mas pensa assim, imagina o RNA como um arquiteto, que por acaso também consegue fabricar os próprios tijolos. É uma analogia simples e direta, mas que bate na veia de como tudo começou. Não tinha proteína no início dos tempos, não tinha célula complexa para proteger nada. Era só essa grande sombra do passado. O RNA guardava informação e fazia todo o trabalho pesado sozinho. Ele era a planta da obra e o construtor ao mesmo tempo. Tudo isso espremido numa única fita frágil lutando para sobreviver num oceano implacável. Para a vida de fato se erguer e evitar uma tragédia precoce, ela teve que seguir uma ordem extremamente rígida. Uma verdadeira corrida desesperada contra a extinção num mundo fervendo. Primeiro, claro, ter os elementos vitais, os tijolos primordiais como carbono, hidrogênio, nitrogênio. Depois a combinação cega e incessante desses caras em moléculas orgânicas maiores. Aí vem a agregação física. A formação de microesferas tentando criar um escudo contra aquele ambiente hostil lá fora. E, por fim, a organização celular funcional, o metabolismo puro e pulsante. Aquela transição milimétrica e irreversível entre uma matéria sem vida e o nosso primeiro ancestral reprodutivo. Mas e as provas disso tudo? Afinal, bilhões de anos de erosão e placas tectônicas apagaram quase toda a cena inicial. Bom, a gente precisa interrogar as testemunhas de pedra que sobraram. E a primeira grande testemunha ocular emerge direto de Nuvvuagittuq, lá no Canadá. É uma relíquia absurda. Rochas que sobreviveram a um planeta que era extremamente inóspito. As guardiões silenciosas do período Adeano. Uma época em que a Terra parecia um mar de magma tomando pancadas de meteoros sem parar. E só essas pedras resistiram ao tempo para contar a história. O grande segredo que essas rochas antigas escondem se resume a um número astronômico, 4,28 bilhões. Bilhões de anos. É um tempo que beira o insondável. Escondidos no interior gelado e protegido dessas pedras primitivas, os cientistas acharam filamentos minúsculos, vestígios inegáveis. E isso muda absolutamente tudo. Empurra nossa investigação para a beirada do abismo, coloca a vida surgindo quase imediatamente depois da própria formação dos oceanos. A água mal tinha esfriado e algo invisível já estava lá, dominando as profundezas. Os ecos geológicos contam uma história violenta, viu? A geologia profunda da Terra primitiva era brutal e quente. Mas olha que loucura! Essas ranhuras mostram que esse extremo todo não atrapalhou a organização química. Muito pelo contrário. Nas partes mais escuras do fundo do mar, fendas hidrotermais jorravam calor escaldante e minerais no escuro abissal.
Era o laboratório químico perfeito, um reator natural e ininterrupto debaixo d'água. A geologia implacável literalmente acelerou o surgimento da vida microscópica, dando energia térmica exatamente onde a luz do sol nunca ia conseguir tocar. Agora, a nossa investigação cruza o globo e vai direto para a Austrália Ocidental. Lá, o solo antigo e escaldante guarda o trabalho colossal de uma ameaça silenciosa do passado, os Silex apex e os famosos estromatólitos. São estruturas fósseis impressionantes em forma de cone, cúpulas gigantes surgindo do chão. E o mais chocante, tudo construído grão a grão por uma legião invisível de bactérias ancestrais, uma engenharia lenta e constante. Esses micro-organismos originais começaram a dominar os oceanos rasos, se espalhando e mudando a química do nosso planeta de forma irreversível. E para quem ainda é cético, a química forense entra em cena para matar a charada. Medindo as proporções exatas de carbono 12 e carbono 13 preservadas dentro desses fósseis do Silex apex, a resposta vem cristalina. Isótopos são marcadores infalíveis. Se fosse um processo puramente de pedra, não biológico, a assinatura seria caótica e aleatória. Mas a biologia tem preferência. A vida sempre escolhe processar o carbono 12, que é mais leve. E bingo! Exatamente no molde do micróbio na pedra, estava lá a assinatura química calculada desse carbono leve, a prova irrefutável. A vida estava ali, metabolizando, se multiplicando e se alimentando no escuro. Juntando as peças desse quebra-cabeça, a imagem que se forma é impossível de ignorar. Tudo aponta de forma aguda para uma única conclusão. Temos microfósseis incrivelmente antigos de 4,28 bilhões de anos no Canadá. Temos isótopos inquestionáveis de 3,5 bilhões no Silex apex da Austrália. Temos presença assustadora de recifes complexos inteiros construídos por bactérias. E ainda temos assinaturas químicas de enzimas fixando nitrogênio de 3,2 bilhões de anos. Toda essa evidência geológica acumulada grita os fatos. A vida se organizou e se espalhou numa velocidade absolutamente chocante, logo que a temperatura permitiu. Não precisou aguardar bilhões de anos arrastados. A faísca foi imediata. A origem molecular foi brutal, rápida e fulminante. Fica a grande reflexão para a gente encerrar os arquivos desta análise. A pergunta inescapável que perturba a astronomia moderna até hoje. Se a biologia conseguiu superar um destino sombrio iminente e tomou forma com tamanha rapidez, no pior ambiente imaginável do nosso próprio planeta, onde mais esse inimigo invisível da esterilidade absoluta está à espreita no cosmos? Quais outros mundos isolados, debaixo de gelo ou em crateras vulcânicas, abrigam mistérios semelhantes? Qual a sua teoria definitiva para a vida fora da Terra? O espaço de comentários está aberto para a gente debater essas pistas, comparar as teorias e continuar investigando. Conta aí o que você acha e até a próxima grande descoberta!